Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Vamos retomar nossas atividades, porque o vestibular está aí, chega rápido e a gente precisa faturar essa faculdade, ok? Vamos continuar a partir da Física 4, aula 4. Vocês já viram na aula 4 da Física 4, vetores, né? Começou o estudo de vetores, vimos, entre outras coisas, a soma vetorial, e nós vamos começar com essa aula 4 agora, vendo operações com vetores, dando continuidade, diferença de vetores, tá? Vamos ver diferença de vetores. Vamos representar o vetor diferença por D minúsculo, certo? E temos aqui como exemplo V2 menos V1. Quando nós temos V2 menos V1, nós vamos transformar essa diferença de vetores em uma adição vetorial. Isso mesmo, para toda diferença vetorial, a gente transforma em uma adição vetorial. Como assim, professor? Bem, a gente já sabe que vetor oposto é representado pelo sinal contrário ao vetor em questão. Ou seja, a gente já sabe que o vetor oposto do vetor V1 seria o menos V1. Então, isso aqui você pode escrever V2 mais menos V1. Mais com menos, não é menos? Então, é a mesma coisa, certo? Observem que a diferença vetorial vira uma adição vetorial. E aí a gente viu que na aula 3, né, quando você estudou adição vetorial, nós vimos duas formas de fazer adição: regra do polígono e regra do paralelogramo. Vamos devagar. Vamos tomar como exemplo esses dois vetores aqui, ó, V2 e o V1. Aqui eles estão, ligados, as suas origens estão ligadas, né, formando um ângulo de θ, né, chamado de θ. Mas eles poderiam estar separados, né? E aí, quando você fosse fazer a subtração vetorial, você primeiro colocaria origem por origem, dando origem a esse ângulo θ, certo? E aí, para você calcular a diferença ou a subtração vetorial, pela regra do polígono, você vai proceder da seguinte forma. Como a gente já sabe, a diferença V2 menos V1 vira uma adição vetorial, V2 mais o oposto de V1, que é quem? Menos V1, ok? Então, quem é o menos V1? O que é um vetor oposto? Vamos lembrar da aula 3? O vetor oposto, ele tem a mesma direção, né? O mesmo tamanho, ou seja, a mesma intensidade ou o mesmo módulo, porém em sentido contrário. Então está aqui o V1, direção horizontal para a direita, né? E tem esse tamanho. Se eu quero colocar aqui no desenho o vetor oposto ao V1 para poder achar o vetor diferença, o vetor oposto a V1 terá sentido contrário a V1. Se V1 está para a direita, o oposto a ele, no caso menos V1, vai estar para a esquerda, com o mesmo tamanho, certo? E com a mesma direção horizontal, porém em sentido contrário. Beleza? E aí o que você faz? Pela regra do polígono, né? Você coloca um atrás do outro, um na sequência do outro. Como assim, professor? Você vai colocar a extremidade de um juntinho com a origem do outro, como está aqui, beleza? E aí, se eu quero V2 menos V1, o vetor resultante aqui, o vetor diferença ou vetor subtração, vai sair da origem do segundo, no caso é o V1, e vai para a extremidade do primeiro, no caso, que é o V2. Faça isso que você não erra, né? Se é V2 menos V1, o vetor diferença sai da extremidade do oposto, da origem do oposto, para a extremidade do primeiro vetor aqui em questão. Pronto, graficamente está aqui o vetor diferença. Observe que esse vetor diferença ele é oposto ao ângulo θ, ficou oposto ao ângulo θ, né? E aí, por que eu estou evidenciando isso, mostrando isso para vocês? Porque para achar este tamanho, o módulo ou a intensidade do vetor diferença, você vai usar o que eu chamo de lei dos cossenos. Como é que é essa lei dos cossenos? A lei dos cossenos, se eu quero o lado oposto a um ângulo determinado, no caso, a medida de D do vetor diferença, que
que está oposto ao ângulo θ, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a medida desse lado, que é d ao quadrado, igual aos vetores, no caso v1 ao quadrado, mais o v2 ao quadrado, certo? Professor, esse aqui é o oposto, não é o v1, é o menos v1, mas ao quadrado vai dar na mesma. E outra coisa, eu estou colocando aqui, gente, a intensidade, o módulo do vetor, então não vou colocar negativo, correto? Então, repetindo, d ao quadrado é igual a v1 ao quadrado mais v2 ao quadrado menos 2 vezes o v1 vezes o v2 vezes o cosseno desse ângulo. Esta lei aqui eu chamo de lei dos cossenos, beleza? Que a gente aprende lá na matemática, né? Matemática básica do Fundamental 2, beleza? Agora, vindo para cá, regra do paralelogramo. Vamos achar o mesmo vetor diferença, porém, usando uma outra regrinha que eu chamo de regra do paralelogramo. O que você vai fazer? De novo, a diferença vetorial V2 menos V1 se transforma em V2 mais o oposto de V1. Transforma numa adição, como eu falei. Sendo que, graficamente, em vez de você colocar um na sequência do outro, como eu fiz aqui na regra do polígono, você vai colocar origem de um com a origem do outro. Observem vocês aqui. Está aqui o vetor oposto, a origem dele é essa parte aqui, e com a origem do vetor V2. E aí eu fecho a figura dessa forma. Coloco uma reta pontilhada aqui paralela ao vetor oposto, uma reta pontilhada aqui paralela ao vetor V2, fechando a figura. E a figura eu chamo de quê? Que figura é essa que se formou aqui, meus filhos? Um paralelogramo, beleza. E para achar o vetor resultante, né, que é o vetor diferença, né, entre V2 menos o V1, ele vai sair aqui no meio, ó. Né? É a diagonal, exatamente a diagonal deste paralelogramo, beleza? Observe que esse vetor diferença é igual a este, ó. Não mudou nada. É o mesmo probleminha. Por que deu o mesmo vetor diferença? Porque o V1 e o V2 são iguais, né? Direção, sentido e intensidade são iguais, então tinha que dar o mesmo vetor diferença. Métodos diferentes para chegar no mesmo resultado, beleza? Então o vetor diferença é a diagonal deste paralelogramo. Aí, para achar a intensidade deste vetor diferença, usando a regra do paralelogramo, eu uso esse ângulo aqui, ó. Essa abertura aqui que eu estou chamando de alfa. Observe que o θ está aqui, ó. Θ aqui e θ aqui, ó. É o mesmo θ, certo? Só que eu vou usar uma outra lei, uma outra equação para achar a intensidade ou o módulo desse vetor diferença usando o alfa. Relembrando, a lei dos cossenos está aqui, que é a mesma lei do caso anterior, certo? Usando o θ. A gente observa que o θ mais o alfa é igual a 180 graus. Observem vocês aí. Θ mais alfa é 180. Concorda comigo? Ângulo raso aqui, ó. Perfeito? E da matemática, da trigonometria, se diz o seguinte, que a soma de dois ângulos, quando é 180 graus, ou seja, menino, quando os ângulos são suplementares, o cosseno de um ângulo, no caso, o cosseno de um, vai ser igual a menos o cosseno do outro. Então, o cosseno de θ é igual a menos cosseno de alfa. E aí a gente entende o quê? Que no lugar desse cosseno de θ, você coloca menos cosseno de alfa para usar o alfa. Perfeito? E aí, menos com menos dá mais, né? 2 vezes V1 vezes V2 vezes cosseno de alfa. Ou seja, a equação que antes aqui que era menos, que é a lei dos cossenos, passa a ser, né, agora mais, e que antes o ângulo era θ, era este ângulo aqui, agora eu uso o ângulo alfa, este outro aqui, certinho? Esta lei aqui eu chamo de lei do paralelogramo, perfeito? Observe agora que o vetor diferença ele não é oposto como é aqui no ângulo em questão. O ângulo em questão aqui é θ, o vetor diferença é o oposto, lei dos cossenos. Aqui o vetor diferença ele corta o ângulo em questão, o ângulo alfa. E aí eu uso a lei do paralelogramo. Beleza? Beleza? Outra coisa importante. Aqui os vetores, ó, tanto o vetor oposto como o V2 estão na sequência. Aqui eles não estão em sequência. Tá? Origem de um com origem de outro. E aí eu faço a regra do paralelogramo. Beleza, pessoal?
tá? No próximo vídeo, essa aqui é a parte 1, na parte 2 nós vamos estudar mais sobre vetores. Um abraço e até lá.